Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos e bem-vindas a mais este AgroMeeting, o espaço semanal das nossas quintas-feiras, que esta semana é a quarta-feira, porque amanhã é feriado. O nosso espaço de conferência e de debate com agentes do mundo rural e das regiões de baixa densidade que tenham massa crítica para o efeito. Este é um evento organizado pela Espaço Visual e pelo Instituto Empresarial do Tâmega e com o apoio mídia da Voz do Campo. É um espaço semanal que organizamos desde março do ano passado e que mantivemos semanalmente, exceto no mês de agosto e no período natalício. Procuramos neste espaço fazer aquilo que a Espaço Visual faz, é que além de prestar serviços aos agentes do mundo rural, também faz serviço público e, portanto, tenta criar massa crítica, fazer com que os superiores interesses do mundo rural possam ser promovidos e desenvolvidos na sociedade portuguesa. O Espaço Visual existe desde 1993, há 28 anos, presta serviços de consultoria em agricultura, agroindústria e turismo e faz desde planos de negócio, projetos, assessorias, licenciamentos. Há cerca de uns 10 anos atrás entrou também na prestação de serviços de contabilidades e de gestão, portanto fiscais e de gestão, e mais recentemente, desde 2014, aposta na formação profissional, porque acreditamos na Espaço Visual que agentes mais capacitados, mais competentes, é a chave do sucesso e do desenvolvimento. Hoje vamos ter uma conferência sobre o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade, mais cooperativismo. Vamos ter alguém que respeito muito pelas suas multiatividades, multiresultados, pela sua capacidade em fazer coisas, em executar, alguém que é economista, que é professor, que é empresário, que é dirigente associativo, mais recentemente também com uma faceta na política, e alguém que tem dado muito apoio, muito do seu tempo, muito da sua competência ao cooperativismo. Portanto, connosco o economista e professor, o Dr. José Ângelo Pinto, presidente do Conselho de Administração da Copenela, Cooperativa Agrícola de Penela da Beira, e que muito nos honra, e muito obrigado pela presença. Tem a palavra. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, acima de tudo, ao Espaço Visual, não só por este convite, particularmente por este convite, mas também pela forma sempre abnegada e sempre orientada para o desenvolvimento dos territórios, o desenvolvimento das regiões com que o Espaço Visual trabalha. Portanto, nós, quando trabalhamos com Espaço Visual, temos sempre um interesse que está para lá do interesse económico, que é no interesse no desenvolvimento dos territórios, dos agricultores, da capacidade de desenvolver e de entregarem valor, e portanto o Espaço Visual é uma entidade que eu não conseguiria nunca dizer que não, por um lado pela amizade que tenho com o engenheiro Martino, mas por outro lado também por aquilo que o Espaço Visual representa, e que penso que se todas as organizações que têm obviamente como interesse o lucro, e muito bem, porque o lucro é que faz mover a sociedade, tivessem também a abnegação e o interesse social que tem a Espaço Visual, provavelmente teríamos um país muito mais forte. E portanto, antes de mais, eu agradeço o convite e agradeço também o facto da Espaço Visual contribuir para este debate. Aliás, aceitar o tema que nós conversamos já por si demonstra o próprio interesse que a Espaço Visual tem, um interesse abnegado, como disse, nestas questões, porque não vai ser com certeza através
de uma conversa, e eu vou aqui transformar isto numa conversa, quer dizer, eu não tenho a pretensão de ter soluções para todos os problemas dos territórios de baixa densidade, muito pelo contrário, aliás, as soluções são cada vez mais complexas. É um trabalho muito complicado procurar defender estes territórios e procurar fazer com que se reverta particularmente o problema da desertificação, e quando eu falo de desertificação estou a falar de propósito, porque ainda há dias tive uma conversa em que me diziam que desertificação era a transformação em deserto, e de facto é a transformação em deserto, e portanto isto não se trata de uma desertificação, tem uma outra, nós deixarmos de ter habitantes e não tanto estamos a trabalhar para sermos desertos, mas na verdade os territórios ficam abandonados e isso é que é o conceito que me interessa aqui também e que nos interessa a nós realçar. E, portanto, é um especial desafio para mim também poder falar um bocadinho sobre aquilo que são as estratégias dos territórios de baixa densidade e aquilo que nós não estamos a fazer ou que nós não estamos a exigir que os nossos políticos façam para que realmente se possa reverter a situação, porque a falta de projetos, a falta de ações concretas que possam vir a concretizar as visões que todos, de uma maneira mais direta ou menos indireta, acabamos por ter, isso é que, na minha opinião, é o grande óbice dos territórios de baixa densidade. Ou seja, eu acho que nós até temos boas visões, até percebemos bem o problema, entendemos bem quais são a situação em que estamos envolvidos, achamos reflexão estratégica é uma coisa que a mim, confesso que já me enerva um bocadinho cada vez que se fala de reflexão estratégica, porque estamos fartos de fazer reflexões estratégicas, mas ações concretas que façam com que os territórios de baixa densidade possam eventualmente passar a ter maior densidade e passar a ter maior população, e com maior população vem mais negócio, vem mais atuação por parte dos players que estão aqui, de facto, a trabalhar. Ora, se nós não formos capazes de fazer isto, então não estamos aqui, digo eu, a fazer nada mais, vale abandonarmos isto tudo e irmos todos para o estrangeiro, porque de facto aqui as opções são cada vez mais complicadas. Para isso, nós precisamos não tanto de reflexão, porque reflexão é uma coisa que é fácil de ter e é fácil de encontrar várias reflexões sobre o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade, mas sim precisamos de projetos e de ações concretas que de facto permitam concretizar algumas das visões estratégicas que são de facto bem conseguidas e que, se fossem de facto transformadas em ações e projetos concretos, levariam a um desenvolvimento das regiões, destas regiões mais, eu vou chamar, deprimidas no sentido da depressão, que é a mesma imagem do deserto. E, portanto, quando nós falamos de sustentabilidade, de desenvolvimento do interior, quando falamos de enquadrar também o papel do cooperativismo em particular nesta estratégia, claro que nós percebemos que o cooperativismo é uma forma de alavancar e potenciar os rendimentos, os parcos rendimentos das pessoas que estão nos territórios de baixa densidade. Isto porque os grandes produtores, aqueles que têm capacidade produtiva de elevada dimensão, não têm grandes dificuldades de escoamento ou não têm grandes dificuldades de encontrar o melhor escoamento para os seus produtos. Quando nós falamos dos de pequena dimensão, dos produtores que são mais pequenos, aí sim, nota-se de facto uma capacidade muito grande por parte dos intermediários de fazer esmagar as margens de comercialização e, portanto, de fazer a aquisição de produtos a preços bastante mais baixos do que aqueles que seriam os preços que depois chegam ao mercado. E pronto, e as pessoas ficam muito admiradas quando chegam ao mercado e encontram 1 quilo de amêndoas, por exemplo, e esse quilo de amêndoas custa 6 euros, ficam muito admirados quando descobrem que para o agricultor que é 1 euro e pouco. E ficam muito admiradas e de facto é de causar admiração. Agora reparem, a verdade é que nós temos processos de transporte, temos processos de colocação do produto no mercado, processos de marketing, temos processos de empacotamento e de arranjo, se quiserem, dos produtos que o produtor trabalha, temos as margens de comercialização das superfícies que normalmente são relativamente elevadas.
Ora, se nós temos isto tudo, então nós precisamos, de facto, de construir uma maior capacidade de intervir junto dos mercados, porque se conseguirmos intervir com mais força junto dos mercados, vamos conseguir, com certeza, melhorar e aumentar o valor dos produtos para os agricultores. No caso concreto da nossa cooperativa, da Cooperativa Agrícola de Penela da Beira, nós temos tido um papel muito importante, principalmente na diferenciação de preço que tem sido possível obter para algumas das variedades regionais que temos aqui, particularmente de castanha. Portanto, o nosso negócio primário, se quiserem, é a castanha. Trabalhamos também a amêndoa, a noz, o pistácio e outros frutos secos. No entanto, aquele que de facto é ainda uma expressão maior e tem uma expressão maior no nosso trabalho é a castanha. A castanha e a castanha martainha, que é uma variedade específica daqui desta região, que de facto tem uma variação grande de preço em relação às outras variedades. E esta variação de preço é conseguida, por um lado, porque estamos a falar de facto de um produto com características especiais, que tem um sabor especial, tem uma capacidade de descasque em assado bastante boa, é bem vista pelos operadores e, portanto, pelos operadores industriais em particular, e, portanto, é uma castanha apetecida a esse nível, mas, por outro lado, também é porque nós conseguimos introduzir aqui um fator de dimensão, de alavancagem de dimensão, que permite, de facto, que os nossos agricultores tenham um valor que acaba por ser o mesmo, quer o produtor seja grande, quer o produtor seja pequeno, que acaba por receber o mesmo em termos de preço por quilo e que não há aqui uma diferenciação em relação à capacidade produtiva que cada produtor tem. E isso faz, de facto, uma diferença muito grande quando nós falamos na capacidade de intervenção nos mercados. E, portanto, como dizia, de facto, se não fossem as cooperativas, se não fossem a existência das cooperativas, os pequenos e médios agricultores das regiões dos territórios mais deprimidos ou dos territórios de baixa densidade, teriam de facto muita dificuldade, porque teriam muita dificuldade em ter quem os defendesse. Aliás, isso é visível não só no nosso negócio aqui da cooperativa, mas também de outras cooperativas aqui à volta, nomeadamente na região do Douro e no caso do azeite e noutras áreas em que, pela existência de uma cooperativa agrícola na região, acabamos por fazer com que suba o valor que entregamos aos nossos agricultores. Ou seja, nós desempenhamos também um papel social muito forte, porque, para lá da valorização do produto, depois também temos todo o apoio que prestamos aos agricultores. Ou seja, o agricultor precisa de, por exemplo, apoio para apresentar a sua candidatura aos pedidos únicos. Nós estamos cá para ajudar. Se o agricultor que precisa de, por exemplo, meios de produção, adubos ou outro tipo de produtos, nós estamos cá para o ajudar. Se o agricultor precisa de formação, por exemplo, na condução de máquinas ou nos tratores ou isso, nós estamos cá para também ter aqui localmente esse tipo de ações que fazem com que, no fundo, também os próprios agricultores se desenvolvam e cresçam por eles próprios, não é? De modo a que, de facto, isso possa acontecer. Depois, temos uma outra característica muito importante quando falamos do cooperativismo, que é, no ano passado, por exemplo, tivemos, como sabem, uma afetação muito grande no negócio em particular dos frutos secos, causada pela pandemia, e houve aqui indústrias perto e algumas e outras mais longe que a determinada altura fecharam os portões porque não conseguiam processar mais produto. Ora, a cooperativa não pode fazer isso. Portanto, as cooperativas têm que estar presentes nos bons e têm que estar presentes nos maus momentos, sejam eles muito maus ou sejam eles muito bons. E, portanto, as cooperativas servem de almofada quando, de facto, as coisas correm mal nos negócios e quando nós somos obrigados a fazer do negócio, e às vezes até com dificuldades, somos capazes de transformar os negócios em oportunidades também para os nossos agricultores. Eu dou-vos um exemplo,
Nós normalmente exportamos cerca de 96% da produção da castanha e o ano passado exportámos só 70%. E porquê? Porque realmente houve uma diminuição na procura nos mercados internacionais. Essa diminuição de procura nós temos que compensar através do mercado nacional e, portanto, vendendo naturalmente com margens de comercialização piores do que nos anos anteriores. E, portanto, quando nós falamos aqui de como é que a cooperativa se trabalha, como é que nós servimos aqui de fator de equilíbrio, como é que nós, nos anos piores, somos capazes de compensar um bocadinho mais os agricultores para que possamos colocar esses mesmos agricultores num patamar mais próximo daquele que é a sustentabilidade e a valorização do seu produto. Quando nós falamos de facto disto, nós falamos de valor acrescentado direto para o produtor. E falamos também de apoiar e sustentar e desenvolver coisas como a sustentabilidade do próprio agricultor e também orientando o trabalho que desenvolvemos para a proteção ambiental e para a preservação do património, porque é evidente que se nós formos capazes de fazer com que um determinado agricultor, por exemplo, converta a sua produção para biológico, por exemplo, ok? E porquê? Porque os nossos técnicos estão cá e podem ensinar, podem dizer, podem aconselhar como é que se faz. Ora, se nós formos capazes de fazer este tipo de conversão, também estamos a melhorar também todo o macroambiente em que estamos envolvidos e também estamos a fazer com que, de facto, esta intervenção social e económica que as cooperativas desenvolvem seja feita de uma maneira que permita um equilíbrio, que permita, de facto, não esmagar muito os pequeninos e, ao mesmo tempo, haver aqui uma forma equilibrada e balanceada de divisão dos valores, reconhecendo o trabalho, reconhecendo a propriedade privada e reconhecendo também que estes elementos precisam de estar apoiados por uma justa distribuição dos resultados que são atingidos. E, portanto, a sustentabilidade do território também é dada pela presença de instituições como esta cooperativa e outras, quer dizer, esta aqui é um exemplo, eu estou aqui apenas focado como um exemplo, porque no caso dos territórios de baixa densidade, o cooperativismo é uma das razões para que a baixa densidade não seja deserto completo. E, portanto, de facto, porquê? Porque as cooperativas não se deslocalizam, as cooperativas não vão procurar estabelecer-se junto dos locais em que é mais barato o terreno, por exemplo. Estamos onde estão os agricultores, estamos ao lado dos agricultores e, portanto, acabamos por ter organizações que, de facto, também procuram estar ao lado do desenvolvimento social e económico dos nossos agricultores. No entanto, quando falamos de política, eu não vou aqui de todo entrar numa discussão política, apesar de ter sido apresentado como político, mas não queria muito que a nossa conversa hoje fosse para esse lado, mas de facto nós precisamos de políticas que sejam orientadas para as pessoas, que as pessoas reconheçam, que as pessoas compreendam que são para que possam ser mantidas no território, para que as pessoas sintam que o território está ao lado delas e não que o território está contra elas. E, portanto, as pessoas, nós precisamos muito de que as políticas, e quando eu falo políticas, estou a falar políticas do governo central, estou a falar das políticas das autarquias, estou a falar das políticas das freguesias, estou a falar da política de uma forma genérica e sem personalizar em ninguém. Estou a dizer que é verdadeiramente importante nós sermos capazes de ter políticas que façam com que os nossos cidadãos não vão para fora. Os nossos cidadãos não sejam atraídos para ir para o litoral, não sejam atraídos para emigrar. Ao mesmo tempo, precisamos de políticas que atraiam outras pessoas, porque só que os que temos neste momento já são relativamente poucos. Ou seja, precisamos também de política que seja orientada para a proteção das organizações, para o desenvolvimento das organizações, para manter as organizações no território e fazer com que essas organizações induzam elas próprias também emprego, induzam elas próprias desenvolvimento económico, induzam elas próprias alguma proteção social, porque as organizações têm que meter na cabeça que também têm funções sociais e que as funções sociais são importantes e que, quando o território está bem, as organizações também estão bem e, portanto, nós precisamos de perceber que precisamos estar ligados profundamente
à proteção do território, porque só com esta proteção é que nós conseguimos, de facto, transformar o próprio território, capacitando para que possamos atrair e manter estas pessoas todas envolvidas. E, portanto, atrair e manter empresas e outras organizações, como por exemplo as cooperativas, nestes territórios de baixa densidade, é um desafio brutal. Porquê? Porque, reparem, é muito mais fácil estabelecer uma empresa no litoral, é muito mais fácil estabelecer uma empresa em Espanha, por exemplo, do que num território de baixa densidade em Portugal. Porque os fatores de atratividade são pequenos, pelo contrário, as dificuldades burocráticas são grandes e, portanto, as dificuldades que existem são, de facto, complexas e, portanto, nós não temos sido capazes, até agora, de criar e desenvolver entidades que estejam associadas, de facto, aos produtos endógenos das regiões. Ou seja, no caso da nossa cooperativa, por exemplo, nós estamos ligados profundamente à castanha, e a castanha é um produto endógeno da região, e, portanto, aqui nós estamos a cumprir o nosso papel. No entanto, noutras regiões e com outros produtos endógenos que também existem, não vemos a acontecer o desenvolvimento de entidades cooperativas ou mesmo até de empresas privadas que, de facto, possam potenciar e desenvolver esses mesmos produtos endógenos. E quando nós falamos de produtos endógenos, nós estamos logo a falar também da diferenciação, porque Portugal e o nosso interior, os nossos territórios ditos de baixa densidade, têm uma capacidade brutal de produzir produtos de capacidade, de qualidade e produtos que são reconhecidos pelos consumidores, quiçá e muitas vezes em todo o mundo. E, portanto, nós, se formos capazes de melhorar, de trazer organizações que pensem de facto no futuro, que sejam capazes de estabelecer os seus processos de forma eficiente, que sejam capazes de trabalhar os produtos endógenos ligados particularmente às agroindústrias e falarmos de coisas como, por exemplo, o estabelecimento da indústria 4.0 ou a digitalização ou o comércio eletrónico. Somos capazes de incorporar estes conceitos nas nossas indústrias locais, vamos ser capazes de intervir de uma forma muito mais forte e, portanto, nós precisamos, de facto, de caminhar para que no futuro possamos vir a ter este tipo de elementos. E, portanto, para isto, obviamente, que precisamos de desenvolver as estruturas, ou seja, precisamos de ter estruturas de apoio nas autarquias, nos municípios, nas freguesias, no Governo Central também, nas comissões de coordenação, nas CIMs, etc., que de facto estejam alinhadas com o desenvolvimento dos tais produtos que estejam ligados com a região. Porque não adianta nada nós estarmos a fazer ou a desenvolver projetos que não estejam absolutamente ligados com aquilo que são as atividades que poderemos desenvolver quando temos entidades públicas e ou privadas capazes de o fazer. E, portanto, esta questão à volta da definição política e da capacidade de intervenção é de facto muito importante e nós temos aqui alguns políticos e alguns players que têm uma visão absolutamente fantástica e que conseguem perceber isto tudo e que estão a trabalhar de modo a colmatar estas situações e depois também temos alguns que não têm esse avanço e portanto que precisamos de facto de os fazer melhorar. E portanto quando nós olhamos para os territórios de baixa densidade, eu diria que, do ponto de vista tecnológico, a maior parte das organizações que estão presentes nos territórios de baixa densidade têm um atraso tecnológico de 20 ou até mesmo de 30 anos. E o mais grave é que esta diferença brutal de capacidade tecnológica é uma diferença que se tem vindo a agravar. Ou seja, cada vez mais as indústrias situadas nas cidades ou situadas no litoral têm sido capazes de se desenvolver do ponto de vista tecnológico e cada vez menos as indústrias agroalimentares que eventualmente estão instaladas em sítios dos territórios de baixa densidade não têm sido capazes de acompanhar esse desenvolvimento, ficando ainda mais para trás do que já estavam. E, portanto, é para mim uma das questões que nós temos que ser capazes de resolver, é a capacitação da indústria agroalimentar e a promoção dessa capacidade de estar presente no mundo digital, estar presente na indústria 4.0, ter máquinas absolutamente mais modernas, mais capazes, eventualmente mais económicas do ponto de vista ambiental e, portanto, é muito importante nós sermos capazes de o fazer. Ao mesmo tempo, continuamos com problemas graves
que não estão resolvidos e que fazem com que os territórios de baixa densidade cada vez sejam de mais baixa densidade. Eu dou um exemplo, que são as linhas de telemóvel. As linhas de telemóvel, eu hoje, para fazer 7 km, a chamada cai-me 2 vezes. Portanto, eu não consigo fazer uma chamada de 7 km. Em compensação, posso ir do Porto a Lisboa constantemente com uma chamada que ela já não cai. Ora, então, onde é que está o investimento nos territórios de baixa densidade? Onde é que está a capacitação dos territórios de baixa densidade para nós sermos capazes, de facto, de trabalhar ao mesmo nível, já não queremos mais, mas ao mesmo nível que as indústrias que estão situadas nos territórios de alta densidade. Outro exemplo, a questão relacionada, por exemplo, com a disponibilização de fibra óptica. Aqui onde eu estou neste momento na cooperativa agrícola, estou a intervir a partir da cooperativa, nós temos um ADSL de boa qualidade, que se tiver 2 ou 3 pendurados e um a ver vídeos, isto cai logo tudo, acabou. E como sabem, hoje em dia é preciso ver muitos vídeos, porque é preciso fazer formação à distância, é preciso intervir, é preciso... E, portanto, precisamos, de facto, de boa qualidade no trabalho que é para ser desenvolvido. Ora, o que é que acontece? Acontece que não temos os meios básicos, não temos os recursos básicos que o resto do território tem e que os territórios de baixa densidade não têm. E, portanto, de facto, somos muito, muito prejudicados aqui no interior. Por outro lado, as burocracias. E quando eu falo das burocracias, estou a falar das burocracias municipais, estou a falar das burocracias estatais do próprio Estado e que são cada vez mais complexas e que obrigam a que o cidadão que quer desenvolver a sua indústria ou quer desenvolver o seu pequeno comércio, tenha que primeiro tirar 3 cursos antes de conseguir estabelecer-se, antes de conseguir tirar a licença de utilização, antes de conseguir, de facto, fazer as coisas que é preciso fazer. E depois temos situações em que, de um lado do território, temos um município a tratar a situação de uma maneira, do outro lado temos um mesmo terreno, que, por exemplo, está em 2 municípios e temos um processo completamente diferente do outro lado. E, portanto, isto realmente é um problema que nós precisamos, de facto, de ajuda, porque só resolvendo os processos burocráticos, desburocratizando os territórios de baixa densidade, é que nós poderemos, de facto, começar a trabalhar para melhorar significativamente aquilo que somos capazes de fazer. Claro, é verdade, se pagar um contabilista ou se pagar um técnico, provavelmente até consigo ter tudo aquilo que é preciso do ponto de vista burocrático. E eu, se calhar, estou aqui a estragar um bocadinho o trabalho que a Espaço Visual está a fazer a esse nível, que é um trabalho muito meritório e conheço vários casos em que foi, de facto, apoio prestado por empresas com mais espaço visual que resolveram problemas que o próprio pobre do agricultor, o pobre do empresário, não conseguia, de facto, resolver. E depois ainda temos outros problemas. Sei lá, por exemplo, um problema sério de acessos. E vocês dizem assim, mas Portugal tem autoestradas em todo lado. Eu não percebo como é que este homem está para ali dizer que temos um problema de acessos. Pois, assim, eu estou aqui no meio de um círculo em que, à minha volta, para 100 km para um lado, 100 km para o outro, eu tenho autoestradas, mas eu aqui não tenho nenhuma. Eu tenho que fazer 70 km para apanhar a autoestrada em Vila Real ou fazer 50 km para apanhar a autoestrada em Trancoso. Não tenho autoestradas. E, portanto, esta ideia de que os territórios de baixa densidade estão todos muito bem servidos, têm todos estradas, têm todos tudo e mais alguma coisa, é mentira. Não há outra maneira de dizer isto. Mas, se eu vou-vos contar um caso, que é só para perceberem o problema, porque isto é um problema concreto que dificulta a capacidade das organizações de atuarem. Nós vendemos, o ano passado vendemos 200 quilos de castanha para uma senhora na Suíça que tem uma loja gourmet. Ok? Pronto. E combinámos o transporte. Ficou tudo combinado. O senhor ficou de vir cá buscar os 200 quilos de castanha ao sábado à tarde, porque ia naqueles caminhões que levam coisas de todo lado e que depois espalham coisas em todo lado também, que agora não me lembro o nome daquilo, mas basicamente era um transporte combinado, é assim que se chama. Bom, o senhor, e isto agora sou eu a pressupor, não é? O senhor não apareceu. Não é? Estou a pressupor o quê? O homem ia na autoestrada, na A25, a caminho de Vilar Formoso, olhou para o mapa e disse assim, o quê? Eu vou fazer 70 km de estrada nacional para lá, mais 70 km para cá, vou perder 3 horas, eu vou chegar 3 horas atrasado à Suíça para ir buscar 200 kg de castanha. Boa sorte! E continuou para a fronteira, porque não veio cá buscar nada.
Na semana a seguir, foi quase preciso pedir por favor, não é? Para conseguirmos entregar a castanha à senhora. E agora, reparem, e só 15 dias depois é que conseguimos. E agora, reparem, estes 15 dias é a diferença, porque se esta castanha estivesse lá mais cedo, a senhora tinha comprado mais 200 quilos, ou mais 200 quilos, e mais 200 quilos. Como chegou muito tarde, já foi mais em cima de Natal, já não conseguiu, se calhar, vender com a mesma facilidade, e faz a diferença na competitividade. Ou seja, o facto de não estarmos em sítios onde ainda há dificuldades de acesso, e aqui realmente esta ideia que temos que todos os 300 e não sei quantos municípios têm acessos excelentes à autoestrada, é mentira. E, portanto, não pensem que não existem ainda sítios onde temos, de facto, que fazer muitos quilómetros para conseguir chegar, para conseguir fazer com que o transporte possa ser desenvolvido. Mas eu dou outro exemplo, uma avaria numa máquina. Uma máquina avaria, ok? Os técnicos têm que cá vir, têm que pensar 3 vezes como é que vêm. Não é? Têm que, se calhar, marcar uma noite num hotel, porque vão ter que vir no dia anterior para conseguirem estar cá às 9 horas da manhã, porque são 2 horas de viagem do Porto, 4 horas de Lisboa, e, portanto, e mais, uma viagem cansativa, que é preciso fazer muita estrada nacional. E, portanto, é algo que nós precisamos urgentemente de resolver e de fazer com que os territórios de baixa densidade passem a ter uma capacidade muito maior de estarem perto do ponto de vista geográfico e não do ponto de vista físico. E depois a destruição, quer dizer, coisas que não se compreendem. Esta discussão à volta da linha do Douro, por exemplo. A linha do Douro, há mais de 100 anos que se distinguia porque tinha uma rede ferroviária absolutamente completa e abrangente. A linha do Douro tinha ramificações por trás dos montes todo, ou seja, tinha uma série de linhas secundárias que ligavam completamente trás dos montes à linha do Douro. Ora, quer dizer, desculpem, nós tínhamos uma ligação internacional da linha do Douro à Espanha que existia desde 1887, ok? Estamos a falar há muitos anos atrás, 100 e muitos anos atrás. Tinha 4 linhas de acesso para cima, portanto, para trás dos montes. E depois, anos e anos e anos de desinvestimento, anos e anos e anos de arrancar ferro, porque o ferro valia mais do que o comboio que lá passava em cima. Anos e anos a desfazer aquilo que estava feito, não é? E hoje nós continuamos, temos uma rede do Douro, que é uma rede fabulosa, lindíssima, que os turistas adoram, gostam muito, etc. Mas continua a demorar 2 horas a fazer Porto-Régua. O Porto-Régua continua a demorar o mesmo tempo que demorava há 100 anos, ou com menos 5 minutos. Portanto, pergunto, onde é que está o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade? Onde é que está o investimento? Onde é que está o esforço político para fazer desenvolver esta gente, estas pessoas? Não há. Não há. E depois, ainda nos atrevemos a fazer um plano de recuperação e de resiliência que não tem uma vírgula, não é €1. Eu já não digo €1. Não tem uma vírgula que seja para ajudar os territórios de baixa densidade, pelo menos os do norte. Lá no Alentejo ainda tem lá uma barragenzita e depois ainda tem lá um regadio no Algarve, não tem mais nada. Portanto, que eu pergunto, se vamos fazer uma recuperação e resiliência, porquê é que esta recuperação e resiliência é concentrada em Lisboa, é concentrada no Porto e os territórios de baixa densidade não têm direito a nada? Nada! Não se consegue entender e é uma das grandes dificuldades que nós vamos ter, é que as pessoas estão sentadas nos gabinetes em Lisboa a decidir o que é que fazem ao investimento dos outros e com o dinheiro dos outros, raramente têm consciência real das dificuldades que existem depois no território, no terreno concreto e nas situações concretas. E, portanto... Peço desculpa de interromper. Diz, Zé. Podemos depois desta primeira intervenção, e para não ser só uma intervenção sempre corrida, passar aqui um pouco ao diálogo. Vamos a isso. Depois deste enquadramento e, sobretudo, situá-lo aqui no mais cooperativismo. Isto também não estará um bocadinho... Não será preciso, primeiro, antes do mais cooperativismo, não será também necessário olhar um bocadinho para o modelo de desenvolvimento? Isto é, nós temos um círculo vicioso nós precisamos de pessoas que não estão, mas para as pessoas estarem é preciso negócios e emprego.
portanto, andamos aqui um bocadinho à volta nas questões e, por norma, em Portugal, quando não há soluções, atiramos dinheiro para cima dos problemas e fazemos infraestruturas. Pronto, é lógico que isto nem é bom nem é mau, é uma realidade e é mais fácil ser comentador e, portanto, eu dizer isto é relativamente simples do que encontrar soluções. Mas é uma pescadinha, de facto. Não será que os territórios não precisarão de encontrar capacidade de atração que tenha a ver com o próprio território? Provavelmente, daquelas coisas, sei lá, que diria, pá, pronto, os acessos são os acessos, não discuto, é lógico que não tem discussão que deveria haver melhores acessos, não tem discussão que deveria haver mais pessoas por aí fora, não é? Mas o que é certo é que também esta é a realidade com que Portugal se debate, e é uma questão histórica, não é? A questão do povoamento do interior, não é? Começou com o rei Dom Fernando, na lei das Sesmarias, e portanto isto não é uma questão que... Não é cedo. Portanto, esta é uma questão que tem a ver connosco, o português gosta, é atraído pelo litoral, as condições do interior são mais agressivas, histórica e socialmente temos passado e, portanto, temos cultura quanto a isto. Agora, isto não passará também por criar alguma atração que passe por mostrar que há territórios que são diferentes, que podem ser diferentes, que podem promover as coisas de outra maneira, ou seja, mais do que, pronto, é lógico que há algumas discussões, por exemplo, eu participei há tempo numa discussão quando o diretor do Público defendeu a linha do Douro até Barca d'Alba, até de Espanha, e falava-se, talvez, em 150 milhões de euros que era preciso. Eu fiz um artigo no Público a perguntar se os 150 milhões de euros não poderiam ser gastos noutras estratégias de desenvolvimento que fossem mais eficazes no desenvolvimento, que é mais rendimento para as pessoas, melhor ambiente, maior desenvolvimento social, não é? Portanto, isto é que é desenvolvimento. Pronto, e era isto que colocava aqui à discussão, e depois passaremos aqui para as questões que temos dos nossos participantes, que estão muito focadas no cooperativismo. As questões relacionadas com o desenvolvimento, não é? Têm sempre, devem sempre ser arquitetadas de uma forma harmoniosa e distribuída. O que é que acontece? Não adianta muito eu ter uma linha de comboio espetacular em que gastamos 150 milhões, ou vamos gastar 150 milhões, eu não acredito nos 150, acredito que seja mais um pedaço, vamos gastar 150 milhões, não adianta nada se depois não houver tudo o resto que é preciso ter para que a linha possa ser de facto útil. Não é? E quando falamos de todo o resto, falamos do aproveitamento que obviamente uma linha deste tipo há de ter por parte do turismo, falamos do desenvolvimento que uma linha deste tipo pode ter a propósito do transporte de mercadorias, falamos da ligação excelente que deveríamos tentar promover e que não está garantida, tanto quanto eu percebo, ao lado espanhol, e a construção da linha do lado de lá, e portanto o que acontece é que os 150 milhões para a linha do comboio, o problema é que se eles não forem para a linha do comboio, não vêm para os territórios de baixa densidade, vão para outro lado qualquer. E eu, compreendendo muito bem a defesa que é feita de que esse dinheiro poderia e deveria eventualmente ser investido de outra maneira, em projetos mais alavancadores, também concordo, a verdade é que nós estamos tão desesperados de investimento que qualquer coisa que venha a gente bate palmas, não é? É um bocadinho isto. E porque 150 milhões, se nós alavancarmos em indústria ou em empresas ou em... se calhar aí poderíamos ter rapidamente um retorno maior e poderemos ter emprego e poderemos ter outras coisas que fazem com que a qualidade de vida dos habitantes dos territórios de baixa densidade fique mais forte. Eu, até um bocadinho propositadamente, ainda não falei do turismo. Eu tenho o turismo aqui, numa nota aqui na minha agenda, para falar mais daqui a um bocadinho. Porque o turismo é um aspecto especial que eu gostava de tratar de uma forma também especial. Mas se calhar vamos às questões do cooperativismo. Vamos às questões do mais cooperativismo. Que frutos comercializa a cooperativa a que preside? E quais as respectivas quantidades comercializaram em 2020? Bom, nós comercializamos castanha, a castanha é o produto mais comercializado, comercializamos amêndoa, noz,
comercializamos avelãs, comercializamos, ou melhor, estamos certificados para comercializar também pistácio, apesar de ainda não termos iniciado esse processo. Portanto, temos basicamente tudo o que tem a ver com os frutos secos, com os frutos ditos de casca rija. Nós temos, por um lado, com capacidade técnica, mas por outro lado também certificação de qualidade BRC, portanto, que garante a condição dos processos que andam à volta dos procedimentos alimentares e, portanto, é muito virada para a proteção do consumidor alimentar. E, portanto, a este nível podemos e devemos comercializá-los todos. Em relação às quantidades, o ano passado é um ano com algumas dificuldades. Nós, o ano passado, processamos à volta dos 700, 800 toneladas de fruto, tanto uns de uns, outros de outros, mas bastante diversificados, vamos dizer assim. Sendo que a castanha continua a ser o core business da cooperativa. Ok, obrigado. Quantos milhões de euros injeta em média por ano a cooperativa na região e em quantos produtores? Depende do ano, claro, não é? Mas estamos a falar de 2, 3 milhões de euros e estamos a falar de 800, 700, depende há sócios que são muito pequeninos e que têm muito meio dúzia de quilos, há sócios que têm quantidades bastante grandes e portanto, não é fácil dizer assim, olha, em média é não sei quanto por agricultor, porque depois há muitos outros fatores, há agregações de parcelas, desagregações de parcelas, há heranças, enfim, há uma série de coisas que se intrometem nesta e é difícil dizer as médias. No entanto, eu diria que à volta dos 2, 3 milhões de euros e estamos a falar à volta dos 700, 500, 600, 700, dependendo do ano, porque depois num ano mau temos mais, num ano bom temos menos, porque as cooperativas também são a almofada, não é? Portanto, muitas vezes, por outro lado, ao mesmo tempo também e cada vez mais temos uma perspectiva de desenvolvimento e estruturação do trabalho muito mais virada para a concretização de uma valorização do produto e, portanto, isso tem acontecido. Em anos bons nota-se mais, em anos maus nota-se menos, mas temos sentido essa melhoria. Qual a percentagem de sócios que em média participa nas Assembleias Gerais da Copenela e se a percentagem indicada de participação dos cooperantes deixa-o satisfeito? É assim, como é que eu posso... nós temos uma média de 50, 60, 40, às vezes, outras vezes mais, outras vezes menos pessoas presentes nas nossas Assembleias Gerais. Não é muito, em percentagem não é muito representativo, ou seja, estamos a falar de percentagens de 5, 6, 7%, mas quando comparo com outras cooperativas e com outras cooperativas que nós conhecemos e algumas até que também participamos, ficamos agradavelmente surpreendidos, ou seja, há cooperativas aqui não muito longe que têm Assembleias Gerais com 7 e 8 pessoas e, portanto, isso nunca nos aconteceu, tivemos sempre uma maioria, uma presença bastante assídua dos nossos associados. Também tem a ver com a gênese da cooperativa. O que acontece? Esta cooperativa foi fundada por agricultores da aldeia de Penela da Beira, que vocês podem ver aqui na fotografia atrás, que basicamente se juntaram porque um intermediário não se portou muito bem naquele ano, então juntaram-se para criar esta cooperativa. E, portanto, tem a ver com a gênese e com a união que a própria freguesia também tem, uma freguesia bastante unida, bastante orgulhosa de si própria, e, portanto, e como nós estamos muito próximos, aliás, vocês podem ver a cooperativa ali é a cooperativa, aquele o verde de trás, portanto, como são pessoas que são muito orgulhosas da cooperativa e do que nós aqui fazemos, etc., fazem muita questão de vir às Assembleias Gerais e, portanto, também é perto, como podem ver, é só descer a rua e estão na cooperativa, e, portanto, normalmente temos muito boa participação dos associados, que até surpreende normalmente as próprias autoridades oficiais. Obrigado. Mais cooperativismo na sua região significa
mais do que uma lista concorrente nas eleições dos órgãos sociais da cooperativa? Eu diria que é um problema que não me preocupa, ou seja, aqui isto é um serviço de serviço público praticamente que nós desenvolvemos. Os administradores da cooperativa, que são 5, são eleitos em Assembleia Geral. Normalmente o que tem acontecido é termos encontrado consensos e têm sido feitas listas de consensos. Já acho que nunca houve uma eleição disputada, no verdadeiro sentido da palavra, mas a mim não me preocuparia nada que isso acontecesse, até pelo contrário, acho que seria um sinal de boa democracia. Portanto, não temos nenhuma questão, nem eu, nem os meus colegas temos nenhuma questão quanto a isso. Agora, reparem que esta cooperativa já teve 4 presidentes, portanto não é uma cooperativa que tenha estado permanentemente a mesma pessoa a comandar os destinos da organização. Tem, digamos assim, de alguma maneira havido alguma variedade. Portanto, temos um presidente fundador que esteve há alguns anos, depois tivemos um outro presidente que esteve também, aliás, relativamente pouco tempo, porque esse nosso colega faleceu em funções, portanto foi um momento bastante doloroso aqui na cooperativa e faleceu abruptamente, portanto, com um ataque cardíaco fulminante quando estava de férias na Madeira. Portanto, foi uma coisa bastante dramática. E o vice-presidente da altura subiu, entre aspas, a presidente. Eu, na altura, entrei para vice-presidente e, portanto, e depois, na natural evolução das coisas, em 2018, quando fizemos a fusão com a Confral, que é uma cooperativa de produtores de frutos do Alentejo, porque a nossa cooperativa, apesar de ser local, tem intervenção nacional. Portanto, nós intervimos em muitas zonas do país. E quando fizemos esta fusão, foi necessário desenvolver um novo estatuto, desenvolver novas formas também de nos organizarmos, e na altura desafiaram-me para esta função, mas eu não estou nada preso à função, muito pelo contrário. Portanto, se entender que aparece uma lista que tenha mais-valias e que possa levar o barco para melhores águas, eu serei o primeiro a apoiá-la. Portanto, aqui não há presidentes eternos, nem nada que se pareça com isto. Uma questão também é relacionada. Mais cooperativismo implica ser muito fácil encontrar pessoas com massa crítica e disponibilidade para integrarem os órgãos sociais da Coopenela? Há limitação de mandatos para os principais cargos dirigentes da cooperativa? Sim, de mandatos, se eu não me engano, são 3 mandatos que estamos limitados. Eu estou em primeiro mandato, portanto não terei esse problema tão cedo, a não ser que tenha que resignar por outras razões. No entanto, é por um lado fácil e é por outro lado complexo. Ou seja, eu vou dizer assim, quando se procura, nós encontramos pessoas boas, ligadas e que querem ajudar e desenvolver e ajudar a desenvolver o cooperativismo e a cooperativa. Não nos vêm bater à porta, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não é uma coisa que apareça naturalmente ou que, principalmente, assim, deixem-me dizer, se quiser fazer uma lista com uma média de idades de 70 anos ou de 60 e tal anos, eu faço em 10 minutos, não é? Agora, se quiser pôr gente jovem que tenha uma visão mais moderna, com todos os defeitos que possa ter também das coisas, isso já é um bocadinho mais difícil. E, portanto, ainda recentemente tivemos uma pessoa que saiu e tivemos que substituir por um dos suplentes. Nós elegemos também suplentes e, portanto, isso do ponto de vista formal está bem resolvido. E a pessoa que entrou é uma pessoa jovem, que tem manifestado, aliás, tem sido bastante ativa e que tem até trazido diversidade bastante interessante aos conselhos de administração. Nós fazemos conselhos de administração todos os meses, portanto há uma reunião formal do Conselho de Administração que ocorre todos os meses e, portanto, eu não posso dizer que seja, não senti ainda dificuldade em trazer pessoas para os órgãos sociais da cooperativa. Com toda a franqueza, não senti dificuldade. Agora, dizer que as pessoas que nós gostávamos estão sempre disponíveis e que podem participar, etc., isso é um bocadinho mais difícil e há algumas situações em que é mais complicado.
Sendo a formação um dos principais pilares do cooperativismo, qual o montante de percentagem dos resultados anuais que a Coopenela investe, assim como o número médio de cooperantes que usufruem por ano dessa formação? Bom, nós, no caso da formação em particular, é algo que nos orgulha muito, porque, por um lado, temos constantemente desenvolvido processos de formação abertos aos nossos associados, coisas práticas, como a condução de tratores, por exemplo. Temos a esse nível feito um investimento razoável, porque os nossos associados não têm custos com a frequência deste tipo de ações, mas, para lá disso, também desenvolvemos outro tipo de ações. Por exemplo, vamos ter agora aqui, no dia 17 de junho, que eu aproveito para fazer publicidade, pelas 5 da tarde, vamos ter aqui uma sessão de apresentação de um centro Qualifica para a qual nós cedemos as instalações para fazer aqui uma turma de qualificação de adultos e, portanto, procuramos sempre encontrar formas, ou em cooperação com outras instituições, ou com o desenvolvimento de recursos próprios, procuramos sempre trazer a formação para os nossos agricultores, porque isso também faz, obviamente, com que o trabalho deles seja melhor, e se o trabalho do agricultor for melhor, nós também vamos ter produto de melhor qualidade ou de maior quantidade para conseguirmos processar, e portanto isso é o interesse próprio, aqui não é nada altruísta. Por outro lado, quando falamos de montante e percentagem dos resultados, assim eu não consigo quantificar, mas as nossas contas de formação têm sempre custos em todos os anos, portanto todos os anos fazemos alguma ação de formação. Mas é verdade que também se mistura com a formação dos próprios colaboradores. O que é que acontece? Nós temos colaboradores que, para conseguirem desenvolver o trabalho técnico em que estão envolvidos, obrigatoriamente têm que fazer certificações e têm que fazer manutenção dessas certificações e, portanto, essas formações também estão incluídas neste processo. Então o BRC, por exemplo, obriga-nos a fazer formação específica nos processos de segurança alimentar, obriga-nos a fazer formação específica no desenvolvimento das novas normas, etc. E, portanto, apesar do valor ser um valor que tem significância, portanto, e que tem um valor razoavelmente elevado quando olhamos apenas para ele, de facto é verdade que por trás desse valor nós temos muitas ações e nem todas são apenas e só para os agricultores, algumas delas também são para os nossos colaboradores e outras são, obviamente, para os agricultores. A propósito da formação, queria também dizer ainda mais uma coisa, nós estamos envolvidos, por exemplo, num projeto do Erasmus de co-cooperação com entidades internacionais, para o qual, se não fosse o Covid, teríamos tido a oportunidade de levar 20 a 30 agricultores a desenvolverem contacto com agricultores que produzem produtos semelhantes na França, na Itália e noutros países, e portanto com um custo próximo de zero ou mesmo até zero. O que acontece é que com o Covid os eventos presenciais deixaram de se poder fazer e, portanto, basicamente estamos agora, aliás, iremos ter uma reunião brevemente no final deste mês para arquitetar como é que vamos operacionalizar este projeto, porque nós temos financiamento, entre aspas, já garantido, inclusivamente para que agricultores nossos representantes e que estão connosco possam participar nestas ações, que também são muito importantes porque permitem ver como é que noutros países se desenvolve a agricultura, noutros países, como é que as técnicas e as ferramentas são utilizadas e capacitar também os nossos agricultores com esse conhecimento de modo a poderem também aqui desenvolver aplicar algumas das técnicas, algumas das ferramentas que eles utilizam. E, portanto, também para nós, esta questão da formação é uma questão muito importante e que tem vindo a ganhar uma importância maior desde 2018 também, que eu estou, digamos, como presidente, em que de facto há um direcionamento mais forte para a formação, não quer dizer que no passado não existisse, porque existia também, mas mais recentemente de uma forma mais intensa, se quiser. Obrigado. Quais os apoios que os municípios na área geográfica social da cooperativa deveriam atribuir a estas e outras entidades congêneres para promoverem o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade? Não sei se é uma pergunta armadilhada, mas de qualquer maneira eu vou procurar responder. É assim, eu penso que as autarquias, os municípios, têm alguma obrigação de apoiar.
Porquê? Porque apoiam coisas que são muito menos úteis do que este tipo de instituições. E, portanto, não é tanto pelo facto de estarem a apoiar uma entidade que é privada, porque uma cooperativa, apesar de tudo, é uma entidade privada, pode não ter por objetivo o próprio lucro, mas sim o lucro dos seus agricultores, mas é uma entidade privada, mas ao mesmo tempo promove o desenvolvimento do território. E, portanto, na minha opinião, os municípios devem apoiar projetos concretos, não tanto apoiar financeiramente a tesouraria, acho que isso não faz sentido, aliás, eu nunca pedi nenhum apoio desse tipo, mas sim apoiar coisas concretas que fazem com que no futuro a instituição possa ficar mais forte e que, de alguma maneira, a autarquia também vê os seus recursos e os seus subsídios, digamos, a serem bem empregues. E pronto, eu posso dar 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, imaginem uma capacitação de uma loja de produtos fitofarmacêuticos que não há na região, que sente-se imensa falta dessa estrutura para poder apoiar os agricultores. Se uma autarquia ajudar com algum dinheiro a que se possa concretizar a abertura de um negócio deste tipo, de uma loja deste tipo, eu acho que isso não haverá nenhum município que possa dizer que o subsídio está a ser mal emprego. E, portanto, eu, acima de tudo aqui, acho que o que devemos de procurar é ações concretas, desenvolvimento de projetos concretos, e se o projeto fizer sentido e se o município ver a mais-valia social para a região que advém da realização daquele projeto concreto, penso que deve apoiar. Agora, nos territórios de baixa densidade é particularmente importante porque, de facto, os apoios são muito escassos. Assim, mesmo projetos de investimento, por exemplo, do tipo do que era o Prover, por exemplo, ou do que agora é o PDR 2020, que vai brevemente mudar de nome outra vez, se nós olharmos para as percentagens de financiamento, elas são de facto muito baixas e é muito complicado fazer investimento. Eu dou-vos um exemplo, nós tínhamos um projeto aprovado que apresentámos um pedido para 4 milhões, foi-nos aprovado, não chegou a 1 milhão e o financiamento era 39%, quer dizer, é assim, 39% são 390 mil de 1 milhão, o que quer dizer que teríamos que tirar o dinheiro dos nossos associados para conseguir desenvolver este projeto, o que também não faz sentido, porque não podemos ter preços que não sejam competitivos na aquisição e no pagamento dos produtos que comercializamos. E, portanto, acabamos por abortar esse projeto porque, de facto, não fazia sentido. Quer dizer, 390 de 1 milhão, quando, na verdade, para aquilo ficar a funcionar bem eram precisos 4, é muito pobre. E, portanto, eu penso que aqui, a nível do financiamento e da estruturação dos projetos na agricultura, há um trabalho muito grande para fazer, há um trabalho muito grande de desburocratização também. Não faz sentido nenhum o agricultor que quer colocar um reservatório de água, por exemplo, ter que ter 3 orçamentos exatamente do mesmo reservatório para conseguir fazer uma apresentação do projeto e para conseguir pedir a parte que o Estado subsidia. Isto não faz sentido nenhum, quer dizer, inclusivamente as próprias empresas neste momento, para passarem orçamentos que não sejam para elas venderem, dificilmente o fazem, porque estão fartas de passar orçamentos que depois não se concretizam. E, portanto, há coisas que, do ponto de vista burocrático, estão demasiado complexas, sem que se veja nenhuma mais-valia do ponto de vista do controle, porque se me disserem assim, está bem, está aqui esta burocracia, mas com esta burocracia impedimos esta e aquela fraude. Eu aí concordo. Agora, quando montamos burocracias, só para montar burocracias, é muito complicado. Portanto, isso não acrescenta valor e prejudica, de facto, o desenvolvimento das organizações. Concorda comigo que o setor cooperativo deveria ter um pacote de ajudas diferenciado dentro das ajudas comunitárias? Sim, eu concordo e inclusivamente já isso aconteceu em 2 ou 3 projetos e 2 ou 3 avisos de abertura, mas depois a concretização é outro passo. Porque o que é que acontece? Assim, no papel põe-se lá que as cooperativas têm mais 10 pontos ou que têm mais 5%. Mas o que eu defendo é haver 300 milhões ou 400 milhões ou 500 milhões que sejam para as cooperativas. Isso concordo, só possam ser utilizados por cooperativas, não é? Sim, não é pseudos-valorizações e prioridades. Não, é que são pseudos-valorizações mesmo. Não. Escreve-se isso no papel,
mas depois o que é que acontece? Acontece que na maior parte dos avisos de abertura o dinheiro é pouco, não é? Portanto, abre-se um aviso de abertura com 15 milhões e aparecem logo 30 projetos de 1 milhão cada um. E, portanto, já são 30 milhões. E o que é que acontece? O que acontece é que os decisores políticos querem tentar agradar a todos e, portanto, dividem aquilo a meio. Resultado, acabamos por não ter projetos que sejam verdadeiramente financiados, portanto, que tenham uma fonte de financiamento que seja de facto razoável, e acabamos por castrar os projetos, que eles depois não têm capacidade para se desenvolver, uma vez que estão limitados à entrada. E, portanto, estragamos tudo. Mas isto é uma opinião, obviamente. Sim, mas pronto, o que eu defendo é que o Não, setor pacotes cooperativo, específicos também concordo, sim. pela sua especificidade de poder trabalhar o microprodutor, mas também muitas vezes aquilo que indicou de ter que trabalhar as quantidades que são abaixo da economia de escala, na minha opinião, deveria ter um pacote de ajudas que fosse específico e só pudesse ser utilizado por cooperativas, não mais do que isto. Concordo, e acho que seria bastante útil, inclusivamente, e o dinheiro seria bem gasto. Ou seja, porque quando nós falamos de projetos e de financiamento de cooperativas e de colocação de dinheiro público na alavancagem dos projetos nas cooperativas, estamos a falar de um fator multiplicativo muito grande. Portanto, ou seja, quando pomos, imagino, 200 mil euros numa cooperativa, nós estamos a espalhá-los por não sei quantas centenas de agricultores e, portanto, que de uma forma indireta veem a sua margem de comercialização valorizada, não é? Porque, quer dizer, que nós dividimos com os agricultores, não é? Claro, mas eu também vejo isto dentro de um alcance em que o agricultor tem que sentir efetivamente, sobretudo no seu bolso e também no trabalho desenvolvido pela cooperativa, que é diferenciador e que vale a pena estar na cooperativa, não é? Isso tem a ver com a próxima questão, que é o que ganha um agricultor sócio da Copenela face a outro produtor do concelho de Penedono que não faça parte da cooperativa. Bom, o nosso âmbito geográfico não está limitado ao concelho de Penedono, não é? Mas eu vou procurar aqui responder de uma forma generalizável. Assim, ganha apoio técnico, ganha valorização no produto, ganha harmonização de preços, porque o que acontece é que por vezes a gente ouve dizer não, a castanha ali estão a pagar melhor do que na cooperativa, mas é uma semana, não é? Porque na outra semana a seguir já não é melhor do que na cooperativa e na outra ainda é pior. E, portanto, ganha harmonização, ganha garantia de escoamento, ou seja, tem um sítio onde pode pôr a produção toda, porque dos produtos que estejam no âmbito do nosso trabalho, todos eles nós cooperativa somos obrigados, entre aspas, legalmente, a aceitar, e portanto ganha escoamento garantido, ganha força, ganha, ao estar ligado à cooperativa, ganha capacidade de argumentação em termos de valorização exterior do produto, inclusivamente até os não cooperantes ganham, porque com a simples existência da cooperativa nós fazemos subir o preço médio que é pago na região pela castanha em particular. E eu dou 2 exemplos, que é comparar o preço médio de Trancoso com o preço médio de Penedono e o preço médio de Sernancelho com o preço médio de Trancoso. São 3 concelhos que estão mais ou menos ao mesmo nível em termos de produção de castanha, que se produzem castanha relativamente parecida, vamos dizer assim, para não dizer igual, porque isso poderia ferir algumas suscetibilidades, e portanto estão em níveis semelhantes. Ora, o preço em Penedono é sempre melhor do que o preço em Trancoso ou do que o preço em Sernancelho. E, portanto, porquê? Porque estamos cá para fazer com que os próprios intermediários também valorizem mais os produtores daqui. E, portanto, só existirmos cá já faz a diferença. O que poderá fazer o cooperativismo por Penedono ao longo dos próximos 4 anos? Esta é mesmo amarelhada. Bom, é assim, o cooperativismo fará aquilo que os agricultores quiserem que se faça. Nós somos representantes dos agricultores enquanto gestores da organização e, portanto, o que nós fazemos acima de tudo é procurar desenvolver e fortalecer, valorizar o produto, valorizar a participação de cada um.
Empreendedor, nós temos basicamente duas cooperativas. Portanto, temos a Cooperativa Agrícola de Penal da Beira e temos a Cooperativa do Val do Torto, que é basicamente uma cooperativa de azeite. E, portanto, são duas cooperativas que são muito fortes, que têm vindo a induzir valorizações nos produtos da região, e eu espero que ao longo dos próximos 4 anos possa até, eventualmente, ser fortalecidas estas cooperativas com mais âmbito de trabalho, eventualmente sendo capazes de trabalhar outros produtos, sei lá, por exemplo, a batata é um exemplo, mas que já se tentou algumas vezes sem sucesso, mas que se pode vir a tentar outra vez. Podemos vir a capacitar também outras associações, outras cooperativas para outro tipo de trabalho e, portanto, acho que isso é uma questão que vamos, com toda a certeza, ter uma palavra a dizer sobre aquilo que vai acontecer. Agora, de que maneira e de que forma é que isso se vai poder concretizar e de que maneira é que o cooperativismo vai ficar mais forte em Penedono ao longo dos 4 anos, não sei. Mas sei dizer que o cooperativismo em Penedono já é razoavelmente forte, comparando com outros municípios, e portanto aqui à volta particularmente, e portanto é um dos fatores de diferenciação do concelho e espero que possa continuar a ser, com mais ou menos expressão relativa, mas que possa continuar a ser um fator de diferenciação, porque os territórios de baixa densidade bem precisam de fatores de diferenciação, porque se não tiverem fatores de diferenciação, estão verdadeiramente condenados e, portanto, o cooperativismo se servir e se ajudar a que esses fatores de diferenciação possam ocorrer, penso que será positivo. Que apoios específicos de ajudas financeiras públicas necessitam as cooperativas e que não tiveram neste PDR 2020? Eu diria que precisamos de dimensão, precisamos de compreensão da escala. O que é que acontece? Eu há bocado estava a falar de um projeto de 4 milhões de euros que não foi compreendido como... não foi compreendido, não tinha verba, e portanto foi cortado o valor do investimento, foi cortado para 1 milhão, portanto, ou seja, nós tínhamos na mesma que executar 4 milhões, mas só tínhamos 1 milhão considerado elegível. E desse milhão só nos pagavam 39%, ou seja, 390 mil. Ora, se fizermos as contas, significa que nós tínhamos um esforço de 610 mil, não, minto, de 3 milhões e 610 mil para conseguir fazer um investimento de 4 milhões. Ora, peço desculpa, mas isso não faz sentido. 9,75% de apoio. Exatamente, portanto não faz sentido. O que acontece é que não se pensa com escala, pensa-se de uma forma um bocadinho diminuída e quando noutros países isto não acontece assim. Se formos à França e vermos os projetos de investimento que existem na França, é para agricultores de média dimensão, à nossa escala serão de grande dimensão, não é? Pronto. E, portanto, nós estamos habituados a pensar pequenino e o que acontece é que os nossos políticos vão para o poder e também pensam pequenino e pensam assim e pronto. E por isso, se houvesse projetos estruturantes que permitissem o desenvolvimento e a capacitação das instituições com verdadeira força, isso seria de facto bastante útil. Desde 2018, aliás, na verdade desde 2016, que nós estamos muito atentos ao PDR 2020, a ver se aparecem avisos de abertura que sejam compatíveis com os objetivos que nós temos, nomeadamente de presença no Sul. Nós temos no Sul do país 70 e qualquer coisa produtores de média dimensão que são nossos associados e, portanto, desde essa altura que andamos a ver o que é que podemos lá fazer, e a verdade é que o único que apareceu mais ou menos de jeito foi este, apresentámos a candidatura não foi considerada como tecnicamente mal concebida, mas quando veio o financiamento era miserável, não é? Em relação àquilo que era o objetivo, e portanto é muito complicado trabalhar assim. O desafio para o PDR 2020 é que tratem o pequeno agricultor como pequeno agricultor e que tratem as instituições como instituições. Eu não quero mais do que isso. O pequeno agricultor ter que andar atrás de 3 orçamentos para tudo e para mais alguma coisa é a coisa mais estúpida que pode haver, principalmente quando toda a gente sabe quanto é que custa um reservatório de água. E portanto é absolutamente estúpido, peço desculpa, quer dizer, e portanto o apoio à
para a instalação de agricultores, ou de pequenos agricultores, ou de agricultores jovens, ou aquilo que eles lhe queiram chamar, deveria de ser muito desburocratizado e muito virado para a concretização física. Ou seja, vamos lá, está lá o reservatório, está lá a plantação, estão lá as árvores, está lá tudo bem feito, cumpre os cadernos de campo, estão de acordo com o GAP, não sei o quê, está tudo direitinho, paga. Não havia de haver aqui tanta confusão, com tantas confirmações e tantos orçamentos, 3 orçamentos para tudo. O desgraçado agricultor anda aí a pedir orçamentos a toda a gente. Ainda agora, esta dos tratores, da renovação dos tratores, a mesma coisa, que tinha que ter 3 orçamentos. Então, os desgraçados chegavam às empresas dos tratores, já ninguém lhes passava orçamento, porque já sabiam que era só para ter 3, não é? Portanto, inclusive as empresas de tratores começaram a fazer projetos também. Portanto, isto é inacreditável, é um país que não pensa. É basicamente esse o problema, porque se pensasse, não fazia isto assim. Vamos para o pensamento. Se tivesse um orçamento de 10 milhões de euros, que ações desenvolveria para promover a Copenel e o desenvolvimento dessa região de baixa densidade? Assim, eu vou dar uma resposta politicamente correta. Nós temos aqui vários investimentos que podíamos fazer com 10 milhões de euros. No entanto, eu diria que teria sempre que ser à volta da atração, da atratividade das pessoas e do desenvolvimento da massa crítica. Investimentos à volta da investigação, do desenvolvimento tecnológico, das parcerias com as universidades, com os politécnicos, com empresas de grande capital humano como a Espaço Visual e outras, e portanto teria que ser à volta deste tipo de coisas, porque isso é que faz com que a capacitação dos territórios seja mais forte. Eu e o Zé Martinho também esteve ligado à criação da Associação Portuguesa da Castanha, por exemplo. A Associação Portuguesa da Castanha, se não tivesse sido criada quando foi criada, muito provavelmente hoje nós não teríamos uma luta eficaz contra a vespa das galhas do castanheiro a nível nacional. Teríamos algumas localizadas, mas não a nível nacional. Ora, então, e o orçamento da criação e do desenvolvimento da REFCAS foi muito abaixo de 10 milhões de euros, foi muito pouco dinheiro comparando aquilo que foi o investimento e aquilo que é o resultado, e portanto não é tanto os 10 milhões de euros, é acima de tudo procurar fazer investimentos que possam alavancar e potenciar a capacidade da região. Também acho que não é pura e simplesmente a fazer infraestruturas, isto com toda a franqueza. Eu aqui estou de acordo com o José Martino, apesar de discordar com ele em relação à linha de comboio. Eu estou de acordo que 150 milhões metidos, ou 10 milhões que seja, metidos em projetos alavancadores é muito mais útil do que 150 milhões metidos em coisas que depois os outros se calhar não fazem a parte deles, os espanhóis não vão fazer a parte deles pelo menos tão cedo, em que depois não há capacidade para fazer uma exploração efetiva da linha, em que depois, enfim, há uma série de outras coisas para lá da linha que eu penso que ninguém pensou nelas, pelo menos num pensamento estruturado. Ora, isso leva-nos a pensar que se calhar esse investimento é um erro. Na verdade, não é, porque tudo o que venha para o interior vai ser sempre algo que vou bater palmas e, portanto, independentemente de concordar que às vezes o dinheiro poderia ser mais bem gasto. Agora, 10 milhões, de certeza absoluta que não metia em estradas, quer dizer, não metia em estradas porque acho que isso é uma obrigação do Estado Central. E não seria gasto em obras de infraestruturas, porque as infraestruturas nós até vamos tendo. O que nós precisamos agora é de melhorias nos processos de fabrico, melhorias nas máquinas, melhorias na adequação das empresas ao mercado, enfim, no marketing também, que é uma área que nós não falamos aqui, mas que é muito deprimente também nos territórios de baixa densidade, enfim, tudo isto à volta de... Eu, como percebem, também começo a responder, depois vão encaixando aqui um pensamento no outro e as coisas Claro. vão fluindo, mas basicamente Eu por gostava acaso, de poder ter 10 milhões. eu por acaso tivesse 10 milhões de euros, o que faria aí era comprar terra para disponibilizar para receber gente de fora. O problema dos 10 milhões, o problema da terra aqui assim, provavelmente haverá alguns negócios que faria sentido fazer, mas também há muitos que estão supervalorizados. Quer dizer, assim,
Aqui na minha região, a terra que tem açotos e castanheiros está fora do alcance do comum mortal. Portanto, porque de facto estão muito valorizados, quer dizer, é tão simples como isso. Claro que as coisas evoluem e alteram-se, e agora 10 milhões em terra não dava para comprar uns hectares, isso é verdade. Não, eu fiz aqui umas contas por alto e só pensei nisso agora a partir desta questão, não é? Isto estava no mínimo para 1000 hectares. Para plantar, não. Não, comprar terra. O resto depois que for o nosso mercado. Sim, ok, já percebi. Aí é uma perspectiva diferente, ou seja... Não, o que acontece é, eu injetava 10 milhões nos proprietários que quisessem desfazer-se das terras. Quando digo 10 milhões, menos de 10 milhões, mas por menos 1000 hectares, e disponibilizava 1000 hectares para receber quem estivesse interessado em ir para Penedono. Penedono, à volta, a área da cooperativa, baixa densidade, não tenho que pronunciar sobre o conceito. Sim, mas é uma maneira de atrair pessoas. Há um projeto parecido com esse, por acaso. Pronto, porque o que acontece é, estamos sempre pescadinha do rabo na boca, não é? E pelo menos essas pessoas ou iam ou não iam, não é? Sim, mas depois também temos, é verdade, e temos aí depois dificuldades específicas. Tenho aqui um senhor, por exemplo, que tem 30 hectares de terra, que está à procura de um pastor, entre aspas, e o pastor, estou a dizer de propósito, não é? De um casal de pastores, foi a expressão que ele utilizou, que não se importava nada de ceder a terra, não precisava sequer de renda, cedia a terra para eles se instalarem lá e porem lá as ovelhas, andarem lá as ovelhas e o gado, não é? Andar lá no terreno dele, mas não aparece o casal, não aparece a pessoa. Portanto, é tudo às vezes muito relativo, e se calhar também atrair pessoas passa por oferecer condições de outras condições para lá das próprias condições de terra, não é? Porque as condições de terra... o que acontece é que uma coisa é um fenómeno isolado, não é? Alguém que vai sozinho, outra coisa é um trabalho de grupo. É um conjunto, sim, eu também concordo. Eu acho que este tipo de intervenções tem risco, não é? De risco zero, portanto, não é? Não só, e está no fundo artificialmente a jogar com um fator de mercado, não é? E aí podia... Mas era uma coisa que eu não saltaria fora a fazer também. Portanto, eventualmente não com 10 milhões, mas alguns 3 ou 4, se tivesse 10 para investir, se calhar 3 ou 4 poderiam fazer isso. Nós, há uns anos atrás, tivemos aí um projeto... Quando falo nos 150 milhões da linha do Douro, eu faria isto na zona envolvente. Faria mesmo este tipo de operação. Aí sim, e é capaz de ter um retorno melhor. Nós aqui chegámos a ter aqui um projeto há algum tempo atrás, que eram 200 hectares, que eventualmente se poderia ter lá plantado um grande solto nesses 200 hectares. Não andou para a frente. Eu ainda faria mais, ainda faria como fez o PDR 2020, com 20 milhões foi à banca e alavancou 300 milhões. Eu faria para comprar terra, ou seja, o fator multiplicador para uma região como traz os montes e como a Beira Alta, na minha opinião, são projetos que têm impacto, não são coisas de agora brincadeira. Vais ter aí uma coisa interessante, que é o Banco de Fomento, não é? Que vai ter 4 mil milhões de euros, em princípio era 2,25, mas já aumentou a dotação, e por isso é capaz de ser possível fazer coisas desse tipo. Claro, vamos acreditar. Muito bem. Avançando nas questões, quais as condições necessárias para um produtor de frutos de casca rija poder ser associado da vossa organização de produtores? Não, é fácil. Se o produtor já estiver em produção e, portanto, se entregar frutos no próprio ano, tem que pagar 100 euros, penso que é 100 euros, acho que é 100 euros. Tem que pagar 100 euros de joia e passa a ser associado. Tem que subscrever os estatutos, concordar com as regras, etc. Pronto, mas a parte logística é esta. Se não estiver ainda em produção, ou seja, se estiver ainda em fase de instalação, então tem que pagar 500 euros, sendo 100 euros de joia e 400 euros de serviços técnicos de apoio para os técnicos irem lá ao sítio e fazerem uma... Nós fazemos sempre isto e também fazemos nos outros, só que nestes oferecemos, entre aspas, nos outros, aliás, oferecemos este serviço
tendo em conta que já está em produção, já nos entrega produto. Nos que não entregam são 500 euros. Obrigado. O que irá fazer a Copenela para aumentar o rendimento dos agricultores, seus associados, este ano e no próximo ano? Nós gostávamos de conseguir influenciar, de facto, a valorização por nós próprios, ou seja, serem ações nossas que levam à valorização. Na verdade, o que acontece é que o mercado, particularmente o mercado da castanha, é extraordinariamente volátil e é extraordinariamente imprevisível. E, portanto, nós não conseguimos prever o que é que vai ser o mercado da castanha em nenhum ano. Aliás, eu estou cá desde 2011 e nunca vi uma campanha igual à outra. Portanto, são todas diferentes, umas com características, outras com outras. Nunca houve, sei lá, preços mais ou menos harmónicos ao longo da campanha, nunca houve na primeira semana é isto, na segunda é aquilo e a gente consegue planear e prever. Não conseguimos. O que é que nós conseguimos dizer? Conseguimos dizer que, do ponto de vista da operacionalização e da racionalização da campanha, nós tentamos fazer sempre o mais possível essa racionalização. E, portanto, será difícil, não é impossível, porque há sempre a possibilidade de melhorar algo que é feito pelo ser humano. No entanto, será bastante complicado melhorar ainda mais este processo, o processo industrial. O resto é comercialização, ou seja, nós, o ano passado, os assadores não puderam assar nas ruas por causa do Covid. Isso fez com que a procura da castanha caísse abruptamente, fez com que os nossos mercados tradicionais não comprassem, portanto, nós o ano passado, se calhar pela primeira vez, desde que a cooperativa existe, tivemos que vender a castanha em vez de andarmos a aceitar que nos comprem. É uma perspectiva bastante diferente daquela que as pessoas aqui estão habituadas, e, portanto, mas vendemos-la toda e vendemos-la razoavelmente bem vendida, e, portanto, para nós melhorarmos aqui o rendimento dos agricultores, precisamos de melhorar a valorização do produto, precisamos de vender mais caro, não é? Para conseguir pagar mais caro também, portanto, e é um processo que só acontece se o processo comercial estiver a funcionar. Nós, ao longo dos últimos 5 ou 6 anos, temos vindo a melhorar bastante o nosso processo comercial. Neste momento, nós temos uma rede de contactos a nível internacional muito forte, temos uma rede de compradores muito forte também. Melhorámos muito o trabalho a esse nível, não tanto como eu gostaria, também digo com toda a franqueza que eu gostava de vender mais do que aceitar que me comprem. No entanto, está muito melhor do que estava há 10 anos atrás, e hoje nós escolhemos a quem vendemos. Se um determinado player se portou mal connosco no passado, nós por simplesmente não lhe vendemos. Se alguém tratou mal o nosso produto e fez, digamos assim, mistura com outros produtos, por exemplo, que isso às vezes acontece, nós também cortamos relações com esse tipo de player, portanto vamos melhorando o nosso processo comercial e neste momento ele é já bastante maduro. No entanto, valorizar passa por haver procura passa por haver capacidade de colocar o produto no mercado, e portanto se tivermos este ano, por exemplo, assadores a trabalhar normalmente como tínhamos em 2019, muito provavelmente seremos capazes de ter uma valorização maior do que no ano passado e uma valorização pelo menos semelhante à que tivemos em 2019. Mas, como eu digo, é futurologia, não se consegue adivinhar nem se consegue prever. Consegue-se fazer suposições, isso sim, todos temos direito de as fazer, mas as suposições não são diretamente concretizáveis sem que outras variáveis também estejam no sítio. Que ações pode fazer a Copenela para melhorar a área média das explorações agrícolas dos seus associados e o que fazer para atrair a instalação de jovens agricultores no território? Duas boas perguntas. Assim, a área média tem vindo a melhorar, tem vindo a aumentar um bocadinho, apesar de tudo. E portanto, tem vindo a haver plantação, tem vindo a haver plantação organizada, que os nossos técnicos também apoiam. Nós temos melhorado muito também a capacidade de intervenção na área agrícola, que a própria cooperativa também tem. Portanto, temos uma equipa de intervenção agrícola hoje e uma equipa de intervenção florestal. Portanto, temos pessoas que desenvolvem trabalho concreto para os nossos agricultores.
e, portanto, cada vez mais os nossos associados têm uma maior expressão e têm melhorado essa mesma expressão. Ao mesmo tempo, o investimento existe, nós temos neste momento, por exemplo, um viveiro a funcionar aqui em frente à cooperativa que permite fornecer de árvores os agricultores que se queiram instalar, permite apoiar essa mesma instalação, inclusive com apoio técnico para melhoria dos solos, etc. Portanto, a parte técnica nós estamos a trabalhar lá muito bem e temos uma equipa que é conceituada, inclusivamente, portanto, bastante conceituada, que apoia e desenvolve muito os jovens e os agricultores que se queiram alargar em termos de instalação. Os jovens em particular, e a atração dos jovens, muitas vezes os jovens vêm por herança, não é? Portanto, porque têm os terrenos que eram da família e, portanto, acabamos por ter aqui muitos jovens que não são agricultores e nós aqui podemos ajudar bastante, por um lado, porque os nossos técnicos podem ajudar bastante, mas por outro lado também porque temos as condições técnicas para poder ajudar. Imaginem, por exemplo, um jovem agricultor que está em Lisboa ou que está no Porto e que ao mesmo tempo tem aqui terrenos e tem aqui soltos, nós neste momento fazemos, por exemplo, tomamos conta, entre aspas, dos terrenos no sentido de otimizar o mais possível a produção e, portanto, também fazemos esse tipo de trabalho, que é um trabalho que, no caso dos jovens agricultores, é especialmente útil. Não quer dizer que o jovem agricultor não venha cá, por exemplo, em novembro apanhar as castanhas e que não venha cá a confirmar que as coisas estão a ser bem feitas, etc. Isso nós até gostamos que isso aconteça, mas tenha a confiança também de saber que do outro lado da linha, do outro lado do telefone, do outro lado do Zoom, né, está alguém que pode ajudá-lo e que pode apoiar o desenvolvimento da sua própria instalação. E isso tem acontecido bastante. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo disponível, ainda faltariam responder aqui uma série de questões, mas já não temos tempo para isso, portanto vamos encerrar a resposta às questões por aqui. Pedia-lhe uma síntese final entre a intervenção inicial e as questões colocadas, o que é que fica para nós? As questões colocadas são muito interessantes, são muito concretas, não é? E eu agora consegui abrir aqui o chat, tenho pena de não responder a algumas delas, mas é verdade que também temos que respeitar aqui o nosso tempo. Acho que poderemos desenvolver de facto bastante aqui o cooperativismo e podemos vir a colaborar definitivamente para que o território não seja tão abandonado de facto eu acho que temos vindo a fazer o nosso trabalho, temos vindo a ter cada vez mais associados, cada vez mais território, cada vez mais produção também, temos vindo a melhorar a parte comercial. No entanto, quando nós falamos de desenvolver a região, não somos só nós que conseguimos fazê-lo, precisamos também do desenvolvimento de outros fatores para que isso possa acontecer. Portanto, particularmente em relação ao turismo e ao desenvolvimento sustentado que o turismo pode potenciar e ajudar a concretizar, é uma área também em que nós deveremos de procurar aqui conseguir de facto essa diferença. Coisas como, por exemplo, temos associações de promoção local em vez de termos cooperativas, é assim, não é que faça não vai ser uma grande diferença. O cooperativismo só tem a vantagem que todos são iguais, não é? Portanto, ou seja, eu tenha um bocadinho de metros quadrados, quer eu tenha centenas de hectares, no cooperativismo nós funcionamos como um igualizador, não é? Enquanto que numa associação alguém que possa ter um protagonismo maior ou uma capacidade maior de influência essa questão já não é tão legal, já não é obrigatória, enquanto que aqui na cooperativa é obrigatório. Claro que as cooperativas têm sempre aquela conexão relacionada com as cooperativas que existiam no passado e com
dificuldades que muitas também tiveram e, portanto, e que pagam mal e tarde, etc. E isso também, num certo sentido, por exemplo, quando nós dizemos que somos uma cooperativa e no Porto ou em Lisboa, algumas pessoas olham para nós de lado, mas quem é que são estes? Agora tem lá uma cooperativa, que é isso? E, portanto, nós também temos que desmistificar essa imagem. No caso da nossa cooperativa, nós pagamos a castanha muito cedo, inclusivamente até adiantamos algum dinheiro para que os agricultores possam fazer a campanha já com algum dinheiro no bolso para poder pagar as despesas, etc. E, portanto, no nosso caso, nós até somos exemplares, não é? Porque a esse nível. E normalmente em dezembro, janeiro, está tudo liquidado, tudo pago, tendo em conta que a campanha da castanha é em novembro, o forte, não é? Das vendas. Portanto, penso que nós estamos a fazer o nosso papel também procurando que o dinheiro chegue o mais depressa possível aos agricultores para que eles também tenham capacidade para depois resolverem e aplicarem o seu dinheiro suado naquilo que faça mais sentido também para o desenvolvimento das suas instalações. Portanto, acho que aqui, acima de tudo, o que nós procuramos é fazer com que as pessoas se desenvolvam, com que as pessoas cresçam, com que as pessoas possam ter, de facto, uma qualidade de vida nos territórios de baixa densidade mais perto da exploração agrícola e do desenvolvimento dos seus terrenos, e isso, sinceramente, com toda a franqueza, penso que no caso desta cooperativa isso tem acontecido e é visível isso. Já no caso de outras, algumas aqui à volta também acontece, e portanto, e são instituições que promovem o desenvolvimento do território, e o cooperativismo é uma forma de o fazer, e portanto é uma forma de facto de fazer com que sejamos mais fortes, unidos e juntos, e quando nos juntamos, somos todos sempre mais fortes do que quando estamos separados, e portanto é se calhar esta a mensagem final, que estamos juntos e juntos somos mais fortes. Acho que é uma mensagem muito forte também, e por isso se calhar terminava com ela. Ok, muito obrigado. Foi Obrigado um a enorme todos gosto. também. Um enorme gosto de estar aqui neste tempo a abordar o desenvolvimento nas regiões de baixa densidade e do cooperativismo. São temas que me são caros, apesar de eu ser um empresário, mas reconheço que são temas que são do superior interesse público para o desenvolvimento harmonioso de Portugal, e como cidadão é um dos pontos do qual eu não abdico, de que o país pode ser desenvolvido. Assim tenhamos pessoas com a massa crítica e com o trabalho que o José Ângelo Pinto tem desenvolvido, e que a cooperativa de Penela da Beira tem desenvolvido. Portanto, se tivéssemos mais pessoas e mais organizações deste tipo ao longo dos territórios de baixa densidade, certamente que o desenvolvimento seria maior. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a Uma todos, boa noite obrigado a todos. pelas perguntas também, perguntas fantásticas, obrigado. Uma boa noite a todas e a todos, e cá nos continuaremos a encontrar, portanto, na quinta-feira da próxima semana, às 21 horas. Até lá, bem-aja. Com licença.